Salve galera, beleza? Heitor aqui, proprietário da loja Curvon Fishing, localizada em Adamantina, São Paulo. Nesse vídeo vou mostrar para vocês as principais iscas que utilizamos nas pescarias e também a maneira mais prática de escalas. Acompanhe o vídeo até o final, se inscreva, deixa seu like e não se esqueça de ativar o sininho. Minhoca, galera! A isca talvez aí mais utilizada pelos pescadores, ou então a mais conhecida. Esse tipo de isca é bem aceita em qualquer modalidade de pescaria. Pesqueiro, rios, lagoas, para diversos tipos de espécies também. Estou utilizando este anzol e uma linha aqui vermelha para simular a iscagem no equipamento. Este anzol é específico para o uso com minhoca. Possui uma garra na parte de trás, fazendo com que ela trave com mais facilidade. O mais comum de ser utilizado pelo pescador é da seguinte maneira. Você vai pegar a minhoca, vai ver que um lado dela, essa espécie aqui, principalmente um lado é mais grosso que o outro, tá vendo? Aí você vai pegar o lado que é menor e vai iniciar a iscagem no anzol. Você vai passando ele até chegar na parte de cima. Passou pela garrinha. Aí, chegou no final aqui. Em vez de você já cortar e depois o peixe às vezes já der uma pancada e já puxar tudo de uma vez, a garra vai facilitar com que ela trave e não saia. E outro detalhe é, no final, dê algumas voltinhas na minhoca. Por exemplo, e aí você espeta novamente, dá mais uma, duas, formando um bolinho e espeta novamente, até chegar no final. Chegou no final, galera, para algumas espécies de peixe, em algumas determinadas pescarias, tem pescador que larga a ponta do anzol para fora, para facilitar a fisgada, e tem alguns que já vão cobrir ela aqui, finalizando. Ficando então até mesmo com uma sobra aqui para poder simular um nado mais natural. Essa é uma opção mais simples e a mais prática para iscar a minhoca, completando aqui ó, todo o anzol. Uma segunda opção de iscagem, bem bacana também, bem conhecida, é preenchendo todo o anzol e subindo na linha do equipamento. Vejam só como é que vai funcionar então. Você vai escolher lá a minhoca e vai fazer ao contrário. Em vez de iscar pela parte menor, você vai estar iscando então pela parte maior. Vai iniciar aqui o preenchimento de todo o anzol até na parte superior, atravessando aqui o olho do anzol e subindo na linha. Dessa maneira, você vai esconder até a amarração do anzol. Olha só como é que fica. Você pode deixar a minhoca solta, igual tá aqui na imagem, cortar um pedaço dela, ou até mesmo você finalizando, dando mais uma volta e uma espetada, ficando então desta maneira. Pode cortar o excesso, deixar desse jeito aqui, aí varia. Outra isca muito utilizada é o famoso lambari. Para esse tipo de isca, a maioria das vezes utilizamos para peixes de espécies predadoras. Portanto, utilizamos direto na linha, igual está aqui, com cabo de aço flexível ou então no castor. Das formas mais práticas que tem da iscagem do lambari, vou destacar aqui 3 para vocês. A primeira delas, você vai pegar a isca e vai realizar a iscagem no dorso. Essa talvez seja a forma mais comum. Desta maneira. Veja que ela permanece ainda em constante movimentação, imitando seu nado. A outra maneira de iscar o lambari é a seguinte. Você vai posicioná-lo de frente e vai realizar a iscagem no beicinho da isca,
ou então no queixo. Desta maneira. Muitas vezes, algumas espécies de peixe atacam principalmente as iscas na cabeça. Por isso, iscamos da seguinte posição. Uma outra opção para você trabalhar também com o lambari, e a terceira, é iscando pelo rabo. Você vai posicioná-lo. Eita, pega aí. Nessa parte aqui, você vai passar o anzol, aqui ó, e vai deixá-lo trabalhando de forma mais natural possível. Olha só como é que vai ficar. E a isca vai permanecer aí em nado. Galera, outra isca que você pode estar usando na sua pescaria é a espadinha, ou a tuvira, uma isca bem tradicional, bem conhecida, é encontrado muito em lagoas e é utilizada também para peixes de ataque, predadores, tucunarés, dourados, black bass, traíras, entre outras espécies aí de peixe. Muitas vezes utilizamos elas em anzóis igual o lambari, ou direto na linha com castor, aqui o fio de aço e também o cabo de aço, que é o flexível. Aí vai depender do tipo de pesca e do peixe que será pescado. As formas mais comuns de iscar elas, eu vou mostrar para vocês. Praticamente são duas. A primeira delas é você pegar o animal, travá-lo, posicioná-lo bem. Você pode até estar utilizando um pano para segurar, facilita o manuseio, e iscar ela igual o lambari, na parte de baixo do queixo. É uma isca mais dura um pouco, travou, olha lá, já está iscada. Olha como que ela fica e ó, permanece ainda viva. A segunda maneira de iscar a espadinha ou a tuvira é uma forma que muito pescador de dourado gosta de estar utilizando, seja em corredeiras ou então para peixes de couro. Vou estar utilizando o pano para fazer o manuseio da isca. Essa forma de iscar, a tuvira, como é um animal muito liso, dificulta muito. Então você vai travar ela aqui no pano, segurando aqui a parte da cabeça do animal. Ó, e você vai abrir a boca dele e tentar passar pela guelra sem furar. Aqui, ó, ela encaixou aqui, saiu na parte da lateral lá. E aí você vai fazer o quê? Puxar o castor ou flexível, o cabo de aço, para ele permanecer na boca do animal. E vai fazer a iscagem no dorso. Nessa posição. Aí a isca vai permanecer em nado, sem o risco de rompimento através de alguma bocada do peixe. Permanecendo nessa maneira. Essa próxima isca é a famosa piramboia ou mussum. É a famosa cobrinha aí, galera. A maioria das pessoas tem muita dificuldade na iscagem deste tipo de isca. Você pode estar utilizando um animal vivo ou então cortando em pedaços. Geralmente também os peixes que comem esse tipo de isca são os peixes predadores. Utilizamos então direto na linha, castor, cabo de aço ou flexível. Existem duas formas mais práticas para a iscagem da piramboia. Vamos utilizar o pano para fazer o manuseio da isca, que ela é uma isca muito lisa. Olha só, você pode estar utilizando o anzol com o castor e passando apenas no dorso do animal. Se você iscar muito na parte de trás, ela vai ter a tendência a estar enrolando no anzol. Olha o formato aí que ela fica. Então a gente costuma iscar ela já na parte da frente.
mais próximos da cabeça. Aí o animal permanece com o nado normal e não conseguindo se enrolar aqui na parte do castor, permanecendo então desta maneira. A outra forma de iscar a piramboia é você fazer parecido com a espada. Você vai segurar o animal aqui num pano, bem firme, que ela é mais lisa ainda do que a espada. Toma cuidado para não matar. Vai passar aqui o anzol na parte da boca do animal. Permanecendo nessa posição. Olha só, permanece viva ainda a isca. E ó, ela consegue se aproximar aqui. Aí, e desenrolar. Tá vendo? Por mais que ela tente ficar enrolada, ela não consegue. Essa próxima isca é o famoso caranguejo, caranguejo vermelho. Aqui tem um macho na minha mão, as pinças são maiores e o triângulo na parte de baixo é diferente da fêmea, ele é mais fechado. Já a fêmea, o triângulo é maior e as pinças são menores. Por que eu estou falando isso para vocês? Tem alguns pescadores que gostam apenas de utilizar o macho por ser mais duro e alguns utilizam a fêmea por ser mais mole. Em algumas determinadas pescarias, o peixe está às vezes roendo a isca ou então dando uma única bocada. Aí você vai saber qual isca utilizar melhor. No caranguejo, existem algumas maneiras de estar usando. As mais tradicionais é espetando pela boca e saindo pela parte de trás, ou vice-versa. Para isso, vai ser necessário o uso da agulha para poder passar o castor. Pode ser direto na linha ou então com o cabo, fio de aço, flexível, aí vai do gosto do pescador. O mais comum são 2 anzóis, um para um lado, outro para o outro, ou a garateia, que é aquele anzol com 3. Você vai introduzir a agulha então de um lado para o outro no caranguejo, pode ser daqui para lá ou de lá para cá, tanto faz, fazendo desta maneira. Olha só, saiu do outro lado, tá vendo? Na bunda do caranguejo. Aqui eu peguei a parte do casco, que é uma parte onde é mais firme, mais resistente, evitando a ruptura no momento do arremesso ou até mesmo uma bocada apenas do peixe. Aí você vai encaixar, se for o castor ou a linha aqui, e vai puxar desta maneira. Chegando aqui perto, você pode até tirar essas pinças aqui, ó, se for mais fácil, igual esse aqui tá bem fresco, o caranguejo está resistindo. Você corta a pinça para facilitar o manuseio aqui. Aí olha só, chegou aqui, você vai posicionar o anzol. Você vai colocar um para um lado, o outro para o outro. Olha lá. Nesta posição. E aí acaba de puxar. Olha só, entrou tudo ele lá, depois é só você fazer a conexão aqui e fazer o arremesso. O anzol está escondidinho, está dentro da carne do caranguejo e está pronto. Essa é a forma mais tradicional de estar iscando. Tem gente que gosta de cortar as patas, aí uma dica aí do nosso amigo Rodrigo Kubock é cortar com a tesoura, porque aí você não quebra e não perde a carne, ficando nesta posição. A isca caranguejo também pode ser utilizada com apenas um anzol. Pessoal que gosta de pescar pacu, às vezes em pesqueiro ou até mesmo na natureza, passa o anzol de uma vez só, podendo ser ele direto na linha ou com um castor. Aí introduzirá na parte da frente e vai sair aqui, ó, na parte da barriguinha do animal, permanecendo nessa posição.
Uma outra opção para você estar usando é cortando o caranguejo. Você vai posicioná-lo e vai efetuar o corte. Geralmente é feito no meio do animal, dividindo carne para um lado e para o outro. Desse jeito, você pode estar utilizando o anzol no meio da carne e travando aqui na parte do casco. Basta introduzir de um lado e apertar do outro. Olha só como é que ele vai ficar. Então é uma opção de usar o caranguejo cortado. Você pode até revestir com elastricô para que evite de sair no arremesso. Caborja e jejum. Duas iscas, talvez aqui para nossa região não tão comum, mas que pega também bastante peixe. São iscas que têm uma duração maior aí e também, dependendo da espécie do peixe, uma atividade melhor para você poder estar fisgando aí seu exemplar. O caborja é esse que é mais parecido com o cascudo. Olha como que ele é. Tem ele maior, menor, nessa cor marrom e também outras colorações. Esse aqui é o famosinho testa de ferro. O pessoal gosta muito de iscar ele pelo dorso, que ele permanece com uma atividade bem legal. Você vai posicioná-lo aqui, ele tem essa parte dele que parece uma serrilha, que é a proteção do animal. Não sei se seria escama ou couro, tá, galera? Mas independente disso, você tem que o quê? Posicioná-la para poder fazer a introdução do anzol, senão às vezes não fura. Então você vai dobrá-lo, ele aqui, ó, permanece com a mão na parte da cabeça ou segura da maneira que achar que é melhor e vai abri-lo aqui, ó. Tá vendo, ó? Você vai posicionando o anzol na parte do dorso, olha lá, ó, ele abrindo aqui a carne dele. E aí sim, você vai fazer a introdução do anzol e o anzol vai sair para o outro lado. Não sei se vocês conseguiram escutar, ele até chora na hora que ele é ferroado com o anzol. Aí ele permanece nessa posição. Jejum também é uma isca muito boa para peixes predadores. Existem maiores, menores e de outras cores. Esse é o famoso jejum bananinha. Jejum, você também pode estar utilizando pano para o manuseio, facilita bastante. Você pode estar iscando ele pelo dorso, atravessando o anzol de um lado para o outro e também igual a forma da espada, da tuvira, colocando o anzol. Pega ele aí. Colocando o anzol na boca igual a espada. Se você for introduzir para ele permanecer nessa posição, o que é importante você fazer? Não espetar a boca do animal, perfurando para que ele sangre, evitando às vezes até mesmo o ataque de outros peixes que não seja aquele que você procurava na pescaria. Aí, permanecendo nessa posição. Uma isca bem ativa. Bigato de assar-peixe, uma isca bem utilizada para pescaria de piau, piapara, entre outras espécies de peixe aí. O mais comum da isca, do bigato, pelo menos que a gente tem visto aí por muitos pescadores, é o uso travando a parte da cabeça no final aqui do anzol. Então, ó, você vai observar que ele tem uma cabecinha preta e a parte de trás ele não tem nada. Então você vai começar a iscagem pela parte de trás, bem pelo meio do bigato. Olha só, vai passando como se ele fosse uma minhoca, vai chegando até no final aqui e na parte da frente você vai travar aqui na parte pretinha da cabeça do animal. Essa é a forma mais comum de utilizar essa isca. Outra espécie de bigato bem conhecida é o famoso tenébrio, muito utilizado
para alimentação de passarinhos, principalmente os passarinhos que são cantadores aí, tem muita vitamina, e também como isca, piau, piapara, mandi, tilápia, entre outros peixes. O famosinho aqui, tenebro, ele é ruim de você manusear. Você percebe que ele se bate, ele se movimenta, então para você conseguir manusear o animal, muitas vezes há essa dificuldade e você acaba às vezes até perdendo a isca, deixando cair no chão ou em algum outro lugar. O mais aconselhável aqui é um truque também bem bacana, é você ter um potinho disponível de água. O que você vai fazer? Ele está se mexendo o tempo inteiro aqui, ó. Você vai deixar ele na água. A hora que ele entra em contato com a água, ele acaba parando. Olha só, ele diminui bem o movimento, ele dá umas espichadinhas e depois ele para. Aí ele fica muito mais fácil para você poder fazer o manuseio e a escagem. Ele é mais ou menos parecido com o bigato de aça-peixe. Você vai fazer a escagem dele na parte final do corpo do animal e travar a ponta do anzol na cabeça do bigato. Olha lá, em segundos ele já parou. Agora a gente vai poder pegá-lo. Olha como que ele fica, ó, durinho, paradinho e ainda permanece vivo. Então a cabeça dele está aqui e a parte de trás é a parte onde iniciaremos a escagem. Olha lá, introduziu, ele é igual a minhoca, você vem vindo até no final e aqui nessa partinha, parte final aqui do anzol na ponta, você vai travar na cabeça do bicho. Aí, ó, onde é preto, permanecendo nessa posição. Salsicha, uma das iscas aí bem utilizadas em diversos ambientes de pescaria, pesqueiro, rio, para diversas espécies de peixe. O mais comum é utilizando as rodelas dela, mas também tem gente que usa opções maiores. Depende muito da espécie do peixe que você vai capturar. A forma mais tradicional é essa: cortou a rodelinha lá, vai pegar o anzol que você vai utilizar na pescaria e vai passar ela de um lado para o outro, mas na pontinha aqui, ó, na beiradinha da salsicha. Tá vendo que ficou uma boa parte para fora, né? Mas por quê? A gente vai passar ela até o final, aí com calma vai rodar. Rodando, você vai conseguir encaixar ela aqui nessa outra parte, ó, e escondendo a fisga do anzol também, e ele por inteiro. Aí ela permanece nessa posição. E uma dica bem legalzinha, você pode estar pegando um macarrão e tá passando ela aqui, ó, de um lado para o outro, que na hora do arremesso ele vai ficar nessa posição. Você corta os excessos, na hora do arremesso, se a salsicha, caso der um tranco na linha, o macarrão vai fazer com que ela não escape. Essa é a forma mais tradicional. Milho. O milho, galera, é uma isca aí bem utilizada também em diversos ambientes de pescaria, seja rio, pesqueiro, para captura de diversas espécies de peixe. Mais comum, piau, piapara, piau-sul, tilápia, mandi, entre outros. A gente utiliza muito o milho para chamar o peixe, ele em forma de ceva, e utiliza ele também em isca. O jeito mais tradicional e o mais facinho para você iscar o milho é da seguinte maneira: tem a parte da frente dele aqui e a parte de trás. Você vai passar por essa partinha daqui de trás, vai preencher 1, 2, olha lá, e um terceiro, se for o caso, para esconder todo o anzol. Vai ficar nessa posição. Uma outra maneira bem tradicional de iscar o milho é a seguinte: você vai catar o anzol aqui, vai passar bem na parte de cima do milho e vai trazendo ele. Subiu até numa certa condição, você vai voltar e ele vai permanecer desse jeito aqui, ó, travado no anzol. Depois dessas iscas que eu já mostrei para vocês, vou mostrar algumas que utilizamos mais na pescaria de pesqueiros: antenas, rações e as massas. Rações. As rações, galera, a maioria aí dos pescadores de pesqueiros já está bem familiarizado com este item.
A maioria das vezes vamos encontrar rações temperadas e aromatizadas como essa amarela aqui no sabor de milho e outras como essa aqui, que é uma ração mais seca, tá? O que que acontece? Muitas vezes a ração temperada, na hora de você fazer a escagem dela, ela é mais fácil. Por quê? Ela já está amolecida ou numa pinga ou em algum outro ingrediente e você consegue perfurar a ração mesmo que não seja no furo dela. Olha aqui, tá o furo, tá vendo? Em vez de você tentar atravessar de um lado para o outro o anzol, você vai apenas introduzir na lateral da ração e ela vai conseguir espetar lá de uma em uma ou de duas em duas. Já na ração seca, o que ocorre? A ração é mais dura. Muitas vezes você não consegue fazer esse movimento, fazendo com que a ração acabe até rompendo ou quebrando o grão. Uma dica super importante aqui e de fácil manuseio: quando a ração for mais seca, você vai sempre procurar o lado menor, o lado que é mais baixo da ração. Dessa maneira você consegue passar o anzol com mais facilidade. Você vai segurar com os 3 dedos, introduzir ela no furo e passar de um lado para o outro. Veja como foi fácil. Outra dica: se ela vier para trás com mais facilidade, igual aqui, você pode estar passando ela e no final aqui rodando o grão da ração no anzol. Dessa maneira ele não volta para trás, permanecendo na seguinte posição. Massa, galera. A massa também é muito utilizada na pescaria de pesqueiros. Geralmente ela vem em pó e não está pronta. Você deverá sempre observar na hora que for fazer, independente da marca, a não ser que o fabricante destaque na embalagem, utilizar sempre a água do local em que será realizada a pescaria. Então você leva a massa nesse jeito, chega no local, pega a água e aí sim você vai fazer a massa. O ponto dela vai variar de marca para marca, mas aqui eu vou dar um exemplo. A maioria das massas vai ração, quirela ou milho na base. Portanto, isso facilita um pouco ela permanecer grudada. Porém, você tem que usar pouca água. Dentro de um recipiente como esse, você vai pegar lá a água aqui que está na minha outra mão e vai colocando aos poucos. Olha só. Num primeiro momento, você já dá uma mexida. Ela vai tendo a tendência a querer grudar. Não ficou quantidade de água suficiente, coloque mais um pouco. Você pode fazer essa primeira mexida para dar o ponto dela sem colocar na mão. Um pedaço de pau, madeira, que você achar lá no local da pescaria. Veja que ela permanece o pó mais compactado, já querendo juntar igual uma massa de bolo. Aí esse momento é o momento de você já manusear ela na mão, para ver se ela está já num ponto de liga. É sempre importante fazer aos poucos, porque dessa maneira você consegue corrigir se caso foi muita água ou pouca. Quando ela começa a ficar boa e compacta, ela já começa a querer desgrudar da travessa ou do pote e começa a querer já formar a coxinha. Olha aqui, tá vendo? Depois é só você tá prendendo ela no anzol. Vou dar um exemplo para vocês de como a maioria das pessoas iscam a massa. Vou dar essa dica aqui antes, olha só. Essa mão foi a que eu fiz, essa outra está limpa. Quando a massa estiver boa mesmo, se ela tiver com uma liga legal, ela quase não gruda na mão ou não deixa a marca, olha só. Pode ter variação de marca para marca, mas o padrão é mais ou menos esse. Olha a diferença de uma e a diferença de outra. Na hora da escagem, existem algumas maneiras. A mais prática e a mais fácil de todas é você apenas fazer a coxinha ou a bolinha na mão e amassar, colocar o anzol aqui, deixar o olho onde vai a amarração para fora e fazer o quê? A dobra, a junção ou a coxinha, a bolinha aqui da massa. Olha só. Aí ficando nessa posição, totalmente coberto, só o olho do anzol para fora.
Uma outra maneira para você também iscar a massa é a seguinte: vai fazer lá a bolinha, manuseia ela legal e vai introduzir o anzol. Passou, ele vai sair de um lado para o outro. Aí você vai enterrando ele dentro da massa e vai cobrir até mesmo o olho do anzol. Fazendo a coxinha ou a bolinha. E aí ele fica totalmente coberto. Além da massa e da ração, temos as anteninhas. As anteninhas têm diversos modelos, cores de EVAs e também as cores das miçangas. Aqui o princípio é básico, é fazer com que a isca permaneça na superfície, ou então meia água, como é esse modelo aqui, o manhoso. Aqui eu ainda consigo fazer a regulagem, a distância que eu quero que o anzol permaneça para dentro da água em relação aos EVAs que vão fazer a antena boiar. Já esse modelo você não consegue fazer a regulagem, é apenas de superfície. Existem também as iscas artificiais, mais comum de serem utilizadas para peixes predadores, como por exemplo dourados, tucunarés, black bass, matrinchãs, entre outros. O que é mais comum da gente estar vendo e notando nessa diversidade de material e infinidade que existe hoje? São classificadas geralmente por 3 diferenças: fundo, superfície e meia água. Quando você compra isca, alguns modelos, por exemplo, como esse, vem descrito qual é o material e o tipo de ação. Veja que algumas já vem escrito se ela vibra, se ela possui algum outro diferencial, tamanho, peso e também aqui, ó, fundo, aqui a profundidade que ela nadaria de 10 a 30 centímetros e a outra de 20 a 60. Claro que isso também vai depender de quem está manuseando a isca. Outros modelos, como esses, são de silicone, também muito comum de serem utilizadas. Esses modelos de silicone, alguns você vai ter que introduzir o anzol porque ele não vem, aí você pode estar colocando o anzol que você deseja, cabo de aço, castor, entre outros equipamentos. Outros modelos que já vêm com peso e com o anzol pronto, e alguns que já vem com peso, anzol e também o arame. Você só vai fazer a amarração e vai estar utilizando. As iscas que eu utilizei nesse demonstrativo para vocês vieram lá da Casa de Isca Amarela, Casa de Iscas do Pica-Pau, em Adamantina. Eu mostrei para vocês as principais iscas que utilizamos em pescarias, assim como as principais formas que iscamos elas. Porém, não existe uma regra. Se você se adapta de uma outra maneira, faz de uma outra maneira, não tem problema. Isso é o mais comum e a forma mais prática de estar utilizando as iscas. Caso você tenha curtido esse vídeo, não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like e, claro, ativar o sininho. E importante, caso você tenha ficado com alguma dúvida, deixe o seu comentário abaixo. Valeu, galera, tamo junto!